Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Já quero pedir aos irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 19. Louvado seja Deus. Muito feliz com mais esta oportunidade, com mais esse grande privilégio, de poder estar ministrando a palavra de Deus. Sei que é uma grande responsabilidade, e como o presbítero Gilvão orou, que Deus tenha misericórdia de mim. Gênesis capítulo 19, vamos ler apenas o versículo 26. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém? E diz assim a palavra de Deus: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quero ser breve. Para o que você tem olhado? Para que nós temos olhado no nosso dia a dia? Nós sabemos que os nossos olhos é algo muito importante nas nossas vidas. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, um versículo bem conhecido, Jesus fala que os nossos olhos é a candeia do corpo. Logo, se os nossos olhos forem bons, aí todo o nosso corpo terá luz. Todo o nosso corpo será iluminado. E nós sabemos que a luz, ela é indispensável para o cristão. Aquele que professa o nome de Cristo, ele precisa estar em luz. Ou seja, as coisas têm que estar bem visíveis. As pessoas precisam realmente enxergar você de fato como você é. Servo de Cristo. Servo do Deus vivo. Aquilo que nós pregamos, nós temos realmente de ser. Mas como está os nossos olhos? Qual tem sido, em primeiro lugar, o foco dos nossos olhos? Porque nós vemos pela palavra de Deus um texto interessante, onde uma mulher, ela estava a um passo de se livrar da morte, mas por causa dos seus olhos, de uma decisão de olhar para trás, ela então põe tudo a perder. E nós? Para que nós estamos olhando? Para onde nós estamos olhando? Será se realmente nós estamos olhando na direção certa?
Será se realmente os nossos olhos estão sendo bons? Será se realmente os nossos olhos estão trazendo luz para todo o nosso corpo? Essa luz tão necessária, essa luz que vai fazer com que as pessoas enxerguem Cristo nas nossas vidas. Será se nós temos nos preocupado com isso? Das pessoas enxergarem Cristo nas nossas vidas? Ou será se os nossos olhos estão olhando para outras coisas? Me lembro bem da passagem ali de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, onde aquele coxo estava ali necessitando de algo. E os apóstolos então chegam e aquele homem observa os apóstolos. E Pedro e João faz o quê? Olha, põe os olhos naquele homem. Da mesma maneira, aquele homem, ele também olha para os apóstolos, e esperando receber alguma coisa dos apóstolos. Mas o interessante é que ele esperava algo que não era necessário para ele naquele momento. Porque qualquer pessoa que ainda não tem o Senhor, o que ele precisa é do Senhor. O que ele precisa é de Deus. Nós precisamos colocar isso nas nossas mentes, nos nossos corações. O ser humano, ele pode ter tudo na vida, mas se ele não tiver Deus, ele não tem nada. O interessante é que os discípulos olham para aquele homem e lhe oferece algo que só quem tem bons olhos poderia oferecer. Só quem tem realmente olhos que vai trazer luz para todo o corpo poderia oferecer e lhe dar aquilo que eles tinham. Ele entregam para aquele homem, dá a cura para aquele homem que estava ali há tanto tempo sofrendo, precisando de um milagre, precisando de uma ajuda vinda dos céus. Aquele homem estava ali procurando algo que não ia resolver a situação da sua vida. Talvez isso tenha acontecido com muitos de nós. Nós temos olhado para muitas coisas, mas com olhar que pode fazer com que nós venhamos sofrer consequências como sofreu aquela mulher. Ela olhou para trás e acabou se tornando em uma estátua de sal. O que eu acho interessante, igreja do Senhor, é que aquela mulher não foi por falta de aviso, não foi porque lhe faltou oportunidades. Ela teve sim a grande chance, ela teve sim
a oportunidade de ser salva, de seguir adiante. E muitas das vezes isso está acontecendo com muitos de nós. Nós temos a oportunidade de olhar para o lugar certo, de olhar para a pessoa certa, de olhar para Cristo, e muitas das vezes estamos olhando para coisas que não vão nos levar a não ser para a morte ou para a derrota. E quantas vezes nós juramos, acreditamos tanto, está olhando para o correto, quando na verdade não estamos. Não podemos esquecer que o ser humano, ele é falho. É por isso que ultimamente tanto se prega a palavra de Deus como primícia. Nós precisamos cumprir esta palavra. Nós precisamos observar esta palavra, porque é ela que vai fazer com que nós venhamos ter bons olhos. Olhos que vão nos levar para lugares maravilhosos. Olhos que vão nos aproximar de Deus. E o interessante é que esta palavra ela está sempre nos confrontando. Parece que quanto mais nós procuramos nos aproximar de Deus, mais nós conseguimos enxergar falhas nas nossas vidas. Não é interessante isso? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, conseguimos enxergar, ou seja, mais os nossos olhos vão estar abertos, mais os nossos olhos vão estar com um olhar mais apurado. Os irmãos percebem que quando a gente começa a deixar de congregar, de buscar a face do Senhor, muitas das vezes nós começamos a ver que nós estamos corretos, nós estamos certos. Então, aí começa a funcionar o contrário. Quando você começa a se distanciar de Deus, aí qualquer coisa que você faz, você já acha que é muito. Se você começar a errar em alguma coisa, você já começa a dizer, mas Deus vai ter misericórdia de mim. Isso aqui não é muita coisa não. Deus não vai olhar para isso. Aí quando você aproxima e começa a meditar na palavra, você entende que se você não mudar de atitude, você vai estar perdido. Nós vamos estar perdidos, porque a palavra de Deus ela vai prevalecer. Não adianta nós pensarmos que a palavra de Deus ela vai ser mudada, porque não vai. A palavra de Deus vai ser cumprida. Ela se cumprirá. E aí quanto mais você se aproxima, você medita nas Escrituras, você percebe, ei, peraí, eu preciso mudar. Eu não estou de acordo com a palavra. Logo eu preciso andar como a palavra de Deus está orientando que eu ande. Porque se eu não fizer assim, eu vou me dar mal. Mas quando nós deixamos esta palavra
em segundo plano, aí parece que tudo que nós estamos fazendo é muito. Você começa a agradecer a Deus por coisa que você não faz. Às vezes você não está fazendo nada. E aí começa a agradecer a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É falta de observar a palavra de Deus. Porque nós entendemos que o homem, por mais que ele faça, por mais que ele seja bom, tudo que nós fizermos aqui nesta terra ainda é pouco diante de tudo que é nos oferecido, diante de tudo que Deus tem nos oferecido. As pessoas não têm calculado tamanha bondade de Deus. Parece que uma vida eterna ao lado com o Senhor é pouco. Não estamos dando valor às maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque qualquer coisinha que nós venhamos fazer, parece que é muito. Parece que as pessoas não estão valorizando a eternidade com Jesus Cristo. As pessoas estão olhando para as Escrituras e estão esquecendo que muitos profetas, homens, mulheres de Deus, no passado sofreram muito por causa da palavra. E não reclamaram. Está aqui nas Escrituras. Foi deixado para todos nós vermos pessoas que foram degolados, pessoas que foram apedrejados até a morte por valorizar a palavra de Deus, por dar importância às Escrituras, por acreditar no reino. Pessoas que sofreram muito, e podemos até dizer sem merecer, falando a verdade. E muitas das vezes nós nos encontramos em falhas e ainda queremos bater no peito. E achamos que estamos, como diz o ditado, com a bola toda. Precisamos tomar cuidado, Igreja de Cristo. Ir para o céu não é uma coisa tão simples assim. Eu gosto sempre de falar isso. Dizer que aceita Jesus, dizer que ama Jesus, dizer que ama Deus, isso é fácil. O difícil é mostrar isso com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de proceder. Lá fora. Olhar para o seu irmão com olhar de misericórdia. Olhar para o seu próximo com olhar de misericórdia. Aquela pessoa que te maltratou, você amá-la. Aquela pessoa que tem pisado no seu calo, você orar por ela. Você desejar o bem para ela. Aquela pessoa que te fechou no trânsito, você olhar para ele com olhar de misericórdia.
aquela pessoa que mentiu e falou contra você, e você olhar para aquela pessoa e amá-la, orar por ela, isso é amar a Jesus. Isso é aceitar a Jesus. Porque quem aceita Jesus, aceita logo a sua palavra. E o que a palavra de Cristo fala aos nossos corações? Ela fala que nós precisamos nascer de novo. Ela fala que nós precisamos ser uma nova criatura. Ela fala que nós precisamos ter bons olhos. Ter bons olhos. E como está os nossos olhos? Como nós temos olhado para os nossos pais? Como nós temos olhado para as nossas mães? Como nós temos olhado para os nossos filhos? Como nós temos olhado para os nossos netos? Como nós temos olhado para os nossos amigos? Como você tem olhado para o seu patrão? Como você tem olhado para as pessoas na rua? Como estão os seus olhos? Realmente os seus olhos, eles estão batendo com a palavra de Deus? Será que os nossos olhos realmente estão sendo os olhos de Cristo? Talvez essa palavra é um pouco pesada para as nossas vidas, mas nós precisamos ouvir palavras como estas. Palavras que venham a quebrar o nosso ego. Palavras que venham nos colocar no nosso devido lugar. Porque tem muitas pessoas que querem estar em lugares que não merecem. Todos nós, irmãos, todos nós, se nós começássemos a pensar mais um pouco, talvez nós vamos recuar um passo para trás. Entender que muita coisa precisa ser mudada. Muita coisa precisa ser melhorada. E para isso nós precisamos ter bons olhos. E para ter bons olhos nós precisamos olhar para o alto. O salmista já dizia lá no Salmo 121, bem conhecido: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se nós pararmos para observar, se nós olharmos para o monte, nós vamos estar olhando para cima. E é exatamente o que nós precisamos fazer. Os nossos olhos têm que estar firmados lá no alto. Os nossos olhos têm que ser bons, para que assim todo o nosso corpo seja luminoso, seja claro. Não é bom quando nós estamos em um determinado lugar e de repente aquela escuridão, aí chega alguém com a luz, qualquer coisa que venha fazer clarear. Isso não é maravilhoso? Assim tem que ser os nossos olhos. Os nossos olhos precisam realmente ser bons. Os nossos olhos precisam ser como os olhos de Cristo. Talvez algumas pessoas te maltratou. Talvez algumas pessoas tenham feito coisas que têm desagradado você. Você já parou para pensar como Cristo olha para essas pessoas?
Você já parou para pensar como os olhos do Senhor estão sobre essas pessoas? Pois da mesma maneira, nós devemos proceder. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas é meditando nas Escrituras, é procurando cumprir a palavra de Deus, que nós vamos conseguir tais coisas. Olhar para as pessoas como Cristo olha. Eu não tenho dúvidas que cada um de nós aqui consegue compreender que Jesus Cristo, Ele olha para a pastora Eliana e Ele quer o bem da pastora Eliana. Que Jesus Cristo, Ele olha para a irmã Marta e Ele quer o bem da irmã Marta. Que Jesus Cristo olha para a irmã Ana Júlia e Ele quer o bem da irmã Ana Júlia. Então, da mesma maneira, nós como servos de Deus, precisamos também fazer assim, ter bons olhos, ter nas nossas vidas a visão de Cristo, para que nós possamos não olhar para trás e nos tornar como uma estátua de sal. E olha, irmãos, que quando nós vemos um texto como esse, nós percebemos que aquela mulher estava tão próxima de sair daquele terror, daquele lugar horrível. Estava muito próxima, mas ainda assim olhou para trás. Ela não teve bons olhos. O que eu quero dizer nesta noite é que todos nós podemos estar muito próximos também. Talvez nós estejamos próximos de uma maneira que nós mesmos não conseguimos acreditar o quão próximo nós estamos de chegar. Mas não podemos olhar para trás. Precisamos nos preocupar em termos uma boa visão, bons olhos. Precisamos nos preocupar em termos a visão de Cristo, nosso Senhor. Porque podemos estar a um passo de sairmos do abismo. Mas ainda existe uma possibilidade de dar errado. Como aconteceu com aquela mulher. É por esta razão que nós precisamos estar atentos. Termos os olhos de Cristo. E para isso nós precisamos procurar cumprir a sua palavra. Ah, é difícil, não é fácil. Mas vamos olhar para o que nós temos a ganhar. Vamos olhar para o que é nos oferecido. Porque se nós olharmos para o que está sendo oferecido para nós, irmãos, se nós realmente atentarmos para isso, tudo que nós fizermos, tudo que nós sofrermos aqui, vai valer a pena. Que nós venhamos não esquecer disso. O que está sendo oferecido é grandioso demais. Para nós, muitas das vezes, ficarmos emburrados. Muitas das vezes, ficarmos com mágoa nos nossos corações. Muitas das vezes, nós olharmos para as pessoas, para o nosso próximo, com um olhar que não é o de Cristo. Que nós possamos estar pensando nisso. Nós temos aí uma promessa maravilhosa. A eternidade com o Senhor.
Eu não sei se isso é pouco para você, mas para mim é muito. Para mim é algo tremendo. E eu quero continuar olhando para o alto. Eu quero continuar olhando para Cristo. Eu quero continuar em frente, seguindo ao Mestre. Eu sei que virá muitos obstáculos. Na verdade, tem vindo muitos obstáculos. Não só na minha, mas na vida dos irmãos. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Não desista. Continue. Olhe para o alto. Olhe para Cristo. Tenha visão de Cristo, que tudo irá bem. Que Deus nos abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.